A paz do Senhor Jesus, que bom poder estar juntos mais uma vez com os irmãos. Nós podemos conversar mais uma vez no nosso encontro diário. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e continuar o nosso assunto sobre a história do cristianismo, aquilo que a história da igreja tem a ensinar para nós nos dias de hoje, no pleno século XXI. Os mesmos problemas que eles enfrentaram, nós enfrentamos também. Mesmo Deus que esteve com ele está conosco também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Que bom ter você conosco aqui no nosso canal. Desde já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, nos ajude, é muito importante para a gente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que você possa estar recebendo aí as nossas notificações. Toda vez que um vídeo for postado, você possa receber em primeira mão, com muito amor e carinho, ao seu coração, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, compartilhe também o nosso canal, compartilhe esse vídeo com demais amigos e irmãos. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Deixe aqui o seu comentário, é muito importante para nós. Não quero aqui ser o dono da verdade, nem ser dogmático, nem fechar o assunto, não, mas eu quero aqui contribuir, dar uma contribuição, mais um pouquinho, diante de tantos homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado. Eu tenho certeza que você é um desses também, e tem aí sido instrumento de Deus na vida de alguém, através de várias formas, e eu estou aqui, por meio dessa ferramenta poderosa que é a internet, poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado diante de nós. As minhas leituras, minhas pesquisas, eu quero colocar diante dos irmãos, compartilhar com os irmãos algum dom espiritual, assim como Paulo queria compartilhar com os cristãos ali em Roma também, E também o nosso intuito também é nos consolarmos uns aos outros, E também, quem sabe, colher algum fruto para o reino de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido? Hoje nós vamos tratar sobre os primeiros conflitos com o Estado. Até então nós tratamos sobre alguns assuntos que eram ali alguns conflitos mais locais, ali dentro de Jerusalém, dentro da Judéia, Samaria. Mas já vimos no vídeo anterior que o Evangelho ele começou a se expandir, para fora ali dos arraiais de Israel, vai saindo um pouco fora, vai chegando, ao povo gentil, Por isso que o Evangelho chegou até eu e a você, chegou até nós. Nós somos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, Evangelho esse que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, como dos gentios, todo aquele que crê. Que Deus, que possa nos iluminar neste momento. Tem uma palavra no coração dos irmãos, livro do Apocalipse, livro da Revelação, último livro da Bíblia, do Novo Testamento, capítulo 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Que promessa gloriosa! Que promessa maravilhosa feita por Deus. Ao que vencer, aquele que vencer, herdará todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Ele vai ser o nosso Deus e nós seremos seus filhos. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa, que você possa tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero indicar para os irmãos, como temos feito nos nossos vídeos, um outro livro, uma literatura muito interessante para os irmãos, que é Raízes da Teologia Contemporânea, um livro maravilhoso aí do pastor, não sei se está para os irmãos verem aí, do pastor Hermster Maia Pereira Costa, É um livro muito interessante, muito gostoso, que vai trazer aí, as relações entre alguns dos diversos pensamentos, que contribuíram para a formação da teologia do século XX, É um livro maravilhoso, um livro muito interessante, uma pesquisa muito vasta, como é aí,
de uma erudição singular, mas ao mesmo tempo muito simples, muito gostosa de ler, né? Vai tratar sobre muita coisa boa aqui, né? Vai analisar aí as raízes da teologia contemporânea, né? Muito lindo, muito gostoso de se ler. Eu aconselho aos irmãos a adquirir este livro, muito interessante, muito bom mesmo, né? Olha que livro interessante, olha que coisa boa, né? Vai tratar aí, né, sobre o Renascimento, né, a Reforma Protestante, o Iluminismo, o Humanismo, a Teologia Liberal, o que é a Teologia Liberal, né? Vai tratar sobre o pensamento moderno, a ortodoxia protestante, sobre o pietismo, né? Muito interessante, o Iluminismo, para muita gente, né, não sabe o que é, né? O Iluminismo e o liberalismo teológico do século XIX, né? Você vai ter aí, né, a confissão auricular, né, a questão das universidades ali, né, no período medieval, né, a relação do cristianismo e a filosofia, né, a reforma pombalina, que vai tratar um pouco mais da questão da religiosidade aqui no Brasil, né? É um livro muito interessante, muito gostoso de ler. Tem 400 bibliografia, uma vasta bibliografia, né? Não é coisa da cabeça dele, né? 385 páginas de leitura, muito conhecimento, vale a pena adquirir, viu? E é da editora, né, Cultura Cristã. Muito interessante para os irmãos aí, fica essa indicação aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, nós estamos tratando sobre a história da igreja. E esse versículo é muito importante para a gente. Aquele que vencer, ele herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Promessa gloriosa, que traz consolação para a gente, que passamos por dificuldades, tribulações, turbulências, adversidades das mais variadas formas, mas Deus tem cuidado de nós, Ele nos chamou para vencer. Nós somos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a história da igreja vai trazer isso para a gente, porque nesse período agora que vai tratar sobre a questão, né, dos conflitos já envolvendo o Estado, já algo judicial, previsto na lei, uma coisa assim, né? Temos muito que aprender com esse período que vai começar agora, né? Dessa perseguição, aí já o Estado envolvido, né? Desde as origens, né? A fé cristã, ela não foi algo fácil nem simples, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, né, a quem os cristãos eles serviam, né, o próprio Senhor Jesus Cristo a quem nós servimos, ele havia morrido na cruz, né, condenado como um malfeitor qualquer, né? E como já vimos, né, no dia anterior, você vai ver ali a morte de Estevão, né? Ele sofreu o mesmo destino que o Senhor Jesus Cristo. Claro que não tem o mesmo sentido redentivo, né, mas também por causa da sua fé, né, ele morreu por causa de Jesus Cristo, né? E ao ser ali morto, né, depois de dar o seu testemunho diante do conselho dos judeus, né? Algum tempo depois, você vai ver o apóstolo Tiago, ele era morto por ordem de Herodes, né? E a partir de então, né, até nossos dias, por incrível que pareça, sempre, né, existiram pessoas colocadas em situações nas quais, né, tiveram de selar o seu testemunho com o seu sangue, né? Porém, nem sempre as razões e as condições da perseguição foram as mesmas, né? Variadas, aí varia muito, né? Já nos primeiros anos da vida da igreja, pode-se ver uma certa evolução nesse sentido, né? E havia um conceito na época de uma nova seita judaica, né? Os primeiros cristãos não criam que pertenciam a uma nova religião, não passava isso pela cabeça deles, não era essa a ideia, o ideal, né? O foco, né? Eles eram judeus e a principal diferença que os separava do restante do judaísmo era que criam, né, que o Messias tinha vindo, né, enquanto os demais judeus, ortodoxos demais,
né, ainda aguardava o seu advento e até hoje ainda continua aguardando a vinda do Messias, né, do Redentor, né. A sua mensagem aos judeus não era, portanto, que tinha de deixar de ser judeus, mas ao contrário, agora a idade messiânica havia sido inaugurada e dessa forma, né, ser judeu, dessa forma eles deviam, né, ser melhores judeus do que já eram, né, com a fé em Cristo Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, né. De igual modo, né, a primeira pregação aos gentios não foi um convite para aceitar a nova religião recém-criada, mas foi um convite aos gentios, né, um convite de fazer-se o que? Participante das promessas feitas a Abraão, né, e okay, a toda a sua descendência, né. Convidaram, né, os gentios a se fazerem filhos de Deus, filhos de Abraão, segundo a fé, né, já que não podiam ser segundo a carne, né. A razão para que esse convite fosse possível era que o judaísmo havia crido desde os tempos dos profetas que com o advento do Messias, né, todas as nações seriam trazidas a Sião. Você pode ver isso, né, nos profetas, na lei, nos escritos de sabedoria, não é? Para aqueles cristãos, né, o judaísmo não era uma religião rival do cristianismo, né, mas a mesma religião, né? Embora os que seguissem, né, entendessem que as profecias já haviam, né, muitas delas se cumprido, né? Do ponto de vista dos judeus não cristãos, a situação ela era a mesma. O cristianismo não era uma nova religião, mas uma seita herética dentro do judaísmo, né? Já vimos que o judaísmo do século I, né, não era uma unidade monolítica, né, mas havia ali diversas seitas e diversas opiniões dentro do judaísmo, então, né? Portanto, ao aparecer o cristianismo, né, ou os do caminho, né, os judeus não viam senão como mais uma seita, né? Portanto, a conduta, né, a conduta daqueles judeus em relação ao cristianismo pode ser compreendida se nos colocarmos no seu lugar, né, e virmos o cristianismo a partir do seu ponto de vista, né, como uma nova heresia que ia de cidade em cidade, tentando, né, os bons judeus a se tornar herege, né. Ademais, naquela época, né, e não sem fundamentos bíblicos isso, né, muitos judeus criam que a razão pela qual haviam perdido a sua antiga independência, né, e haviam sido reduzidos ao papel, né, de súditos do império, era que o povo não havia sido suficientemente fiel à fé dos seus antepassados, né? Portanto, né, um sentimento nacionalista e patriótico, né, ele se exacerbava diante da possibilidade de que esses novos hereges pudessem uma vez mais provocar a ira de Deus sobre Israel. Isso é muito importante para a gente. Por que esses acontecimentos, né? Por essas razões, né, em boa parte do Novo Testamento, os judeus perseguem os cristãos que, por sua vez, encontram refúgio nas autoridades romanas, né? Isso, né, se pode ver, por exemplo, quando alguns judeus em Corinto, né, acusam o apóstolo Paulo diante do procônsul Gálio, dizendo que ele convencia os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei, né? E Gálio responde, né, se de fato houvesse, né, aos judeus alguma afronta ou crime, né, cuidai disso vós mesmos, pois ele diz que ele não queria ser juiz dessas coisas, mas eram questões locais de religião entre eles mesmos, né? Mais tarde, né, quando se produz ali um motim no templo, né, porque alguns acusam Paulo de haver introduzido um gentio no recinto sagrado, né, e os judeus tratam de matá-lo, são os oficiais romanos que salvam a vida do apóstolo, né? Logo, né, os romanos concordavam com os primeiros cristãos e com os judeus de que se tratava aqui de um conflito entre judeus, né? Sempre que não se produzisse um alvoroço excessivo, né, os romanos preferiam que os próprios judeus resolvessem essa classe de problemas, que era entre eles mesmo, problema de família, né? Contudo,
quando o tumulto era demasiado, os romanos intervinham que para restaurar a ordem, né, e às vezes para castigar os culpados. Um caso que ilustra essa situação é a expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Cláudio por volta do ano 51, né? Atos capítulo 18, versículo 2, ele menciona essa expulsão ali, ainda que sem explicar as razões, mas tem um historiador, né, um historiador romano chamado Suetônio, ele oferece um dado muito intrigante ao dizer que os judeus eles foram expulsos de Roma porque estava causando um distúrbio constante por causa de um tal de Crestus, né? E hoje, né, a maioria dos historiadores concorda que Cresto, né, seria realmente aí o próprio Cristo, cujo nome teria sido aí mal escrito ali, né? Então, portanto, o que sucedeu em Roma parece ter sido que, como em tantos outros lugares, a pregação cristã ela causou tantas desordens entre os judeus que o imperador ele decidiu expulsar todos eles. Em Roma, nesses tempos, né, a disputa entre judeus e cristãos parecia ser uma questão interna dentro do judaísmo, né? Entretanto, à medida que o cristianismo foi se estendendo cada vez mais entre os gentios e a proporção de judeus dentro da igreja foi diminuindo, né, tanto cristãos como judeus e romanos foram estabelecendo distinções cada vez mais claras entre o judaísmo e o cristianismo, essa nova religião que surgia então, né? Há também certas indicações de que, em meio ao crescente sentimento nacionalista que levou ali os judeus a se rebelarem contra Roma, né, e que culminou com a destruição de Jerusalém, os cristãos, né, especialmente ali os gentios entre eles, trataram de mostrar claramente que eles não formavam parte desse movimento, né? O resultado de tudo isso foi, né, as autoridades romanas trataram pela primeira vez o cristianismo como uma religião à parte do judaísmo. Foi então que começou a história dos 2 séculos e meio de perseguição por parte do Império Romano, que até então estava quieto contra isso, né? Nesse contexto, né, a perseguição, principalmente sob Nero, né, foi de enorme importância, não tanto por sua magnitude, mas por ter sido a primeira de uma larga série, né, de crueldades sempre crescente nesse período, né? Mas antes de passar a discutir a perseguição sob Nero, né, devemos assinalar, né, um fato que teve consequências assim fatídicas para a relação entre os cristãos e os judeus através dos séculos, né? Durante os primeiros anos do cristianismo, este existiu dentro do marco do judaísmo, como eu e você conhecemos muito bem. Nessa situação, o judaísmo tratou de extirpá-lo, né? E disso há abundantes provas, principalmente em Atos, né? Em outros livros do Novo Testamento, mas a partir de então, o judaísmo nunca mais esteve em oposição de perseguir os cristãos, enquanto muitas vezes esses têm estado em posição de perseguidor, né? De perseguir aos judeus, né? Quando o cristianismo veio a ser a religião da maioria, né, e os judeus se tornaram a minoria dentro de uma sociedade que se chamava cristã, foram muitos cristãos que, levados pela que se diz do Novo Testamento acerca da oposição dos judeus ao cristianismo, né, fomentaram, né, o sentimento anti-judaico, antissemita principalmente, chegando até o extremo das matanças de judeus. Olha para você ver, né? Portanto, é de suma importância que nos apercebamos de que aqueles judeus que perseguiram os cristãos no século I, né, o fizeram crendo servir a Deus, e que os cristãos que hoje tomam a situação ao reverso, praticam o antijudaísmo, o antissemitismo, né, estão fazendo precisamente o mesmo que condenam aqueles judeus de outrora. Olha para você ver, não é? Outra coisa que a gente quer falar, a perseguição sob o reinado do imperador Nero. Nero, ele chegou ao poder em outubro de 54, se eu não me engano, graças ali às intrigas de sua mãe, né, a Agripina, né, em seus esforços para assegurar a seu filho a sucessão ao trono, né. A princípio, Nero não cometeu os crimes pelos quais depois ficou famoso, né. Ainda mais, várias das leis dos primeiros anos de seu governo foram de benefício para os pobres e os despojados.
Mas pouco a pouco, né, o jovem imperador se deixou levar pelos seus próprios afãs de grandeza e poder, e por uma corte que se desdobrava por satisfazer seus mínimos caprichos. 10 anos depois de chegar ao trono, Nero já era desprezado por boa parte do povo e também pelos poetas e literatos, né, a cuja multidão ele pretendia pertencer sem ter os dons necessários para isso. Né? Todos que se opunham à sua vontade morriam misteriosamente, né, ou recebiam ordem de se suicidar. Né? Quando a esposa de um de seus amigos lhe agradou, simplesmente enviou seu amigo a Portugal e tomou a mulher para si. Né? Todos esses fatos, muitos rumores, corriam de boca em boca e faziam com que o povo sempre esperasse o pior do seu soberano. A situação estava assim quando, na noite de 18 de julho de 64, né, um enorme incêndio instalou, né, em Roma. Ao que parece, Nero se encontrava na ocasião em sua residência de Aetium, né, a uns 70 quilômetros de Roma, e assim que soube que se sucedera em Roma, onde tratou de organizar a luta contra o incêndio, né, para os que haviam ficado sem refúgio, né, Nero fez abrir seus próprios jardins e vários outros edifícios públicos. Mas tudo isso não bastou para afastar a suspeita que logo caíram sobre o imperador, né, a quem muitos já tinham, né, ele por louco. Realmente ele era um camarada insano. Né? O fogo durou, né, 6 dias e 7 noites e depois voltou a se acender em diversos lugares durante mais 3 dias. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelas chamas. E em meio a todos os sofrimentos, né, o povo exigia que se descobrisse o culpado. Né, e não faltava quem se inclinasse a pensar que o próprio imperador havia ordenado o incêndio da cidade para poder reconstruir a seu gosto, né, e como um grande monumento à sua própria pessoa. Né. O historiador Tácito, que provavelmente se encontrava então em Roma, né, ele conta vários dos rumores que circulavam e ele mesmo parece dar a entender a sua opinião pela qual o incêndio havia começado, né, acidentalmente num depósito de azeite. Mas cada vez mais as suspeitas recaíam sobre o imperador. Né? De acordo com os rumores, Nero tinha passado boa parte do incêndio no alto da torre de Mecenas, né, no cume do Palatino, né, vestido como um ator de teatro e tangendo sua lira e cantando versos, né, acerca da destruição de Troia. Logo começou a propalar-se que o imperador, né, em seus desatinos de poeta louco, havia incendiado a cidade para que o sinistro lhe servisse de inspiração. Né? Nero fez todo o possível, né, para afastar a suspeita de sua pessoa, claro, né, mas todos os seus esforços, né, seriam inúteis enquanto não se fizesse cair a culpa sobre alguém. Alguém tinha que ser culpado disso. Né? Os 2 dos bairros que não tinham sido queimados eram as zonas da cidade em que haviam mais judeus e cristãos. Dá para você ver. Portanto, o imperador pensou que seria mais fácil culpar quem? Os cristãos. Né? O historiador Tácito, mais uma vez quero citá-lo aqui, ele parecia crer que o fogo fora um acidente. Né? Portanto, a acusação ali que foi feita contra os cristãos seria falsa. Né? E ele mesmo conta, né, o sucedido. Né? Ele vai dizer que apesar, né, de todos os esforços humanos, da liberdade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar a suspeita nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Né? Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpado os cristãos, né? Uma gente odiada por todos, né, por suas abominações, e ele os castigou com muita crueldade. Né? Então, isso é muito importante para a gente saber disso aí. Né? Portanto, né, e se confessaram, né, baseado em provas, eles deram condenado uma grande multidão, ainda que não tenha condenado tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Né? E essas palavras de Tácito, o historiador, são valiosíssimas, pois constituem o que? Um dos mais antigos testemunhos que chegam até os nossos dias do modo que os pagãos viam os cristãos. Né? Ao ler essas linhas, torna-se claro, né, você lendo
historiador Tácito, que não cria que os cristãos fossem os verdadeiros culpados de terem incendiado Roma. Ainda mais, a refinada crueldade de Nero não recebe sua aprovação, né? Mas, ao mesmo tempo, era bom, né, Romano, uma pessoa culta e distinta de sua época, crê muito naquilo que diz os rumores acerca de abominação dos cristãos, seu ódio pela raça humana. Tácito e seus contemporâneos não dizem que consistiam essas abominações que os cristãos supostamente praticavam, né? Teremos de esperar aí, até eu não me engano, me parece que até o século II, para encontrar documentos em que se descrevem esses rumores maliciosos, né? E aí você consegue entender o que acontecia no período do livro que nós lemos, o livro do Apocalipse. Por que das perseguições? De que os cristãos eram acusados quando João escreveu o seu maravilhoso livro, né? Mas seja qual for o fato de Tácito, né, crer nesses rumores e pensar que os cristãos odeiam a humanidade, né, isso se compreende se nós recordarmos, né, que todas as atividades da época, né, teatro, o exército, as letras, o esporte, etc., estavam tão ligados ao culto pagão que os cristãos se viam obrigados a se ausentarem delas, não participavam. Então, portanto, né, diante dos olhos, né, de um pagão que amava a sua cultura e a sua sociedade, os cristãos pareciam ser, né, misantropos, né, ou seja, odiando toda a raça humana, né? Mas Tácito, ele conta outras coisas aí que vale a pena você ler numa outra oportunidade, né? E uma vez mais, vemos que esse historiador pagão, Tácito, sem mostrar simpatia alguma pelos cristãos, dá a entender que o castigo era excessivo, né? Ao menos que a perseguição aconteceu não em prol da justiça, mas por capricho do imperador. E além disso, nessas linhas, a gente tem a descrição, se você lê, né, escrita por uma pessoa que não foi cristã, né, das torturas a que, né, foram submetidos os nossos irmãos ali naquele tempo. Sabemos muito pouco sobre o número de mártires, além do que Tácito relata, né? Há alguns documentos cristãos nos fins do século I e do século II que recordam do terror aqueles dias de perseguição sobre o comando do imperador Nero. Também, né, toda a classe de indícios que dão a entender que Pedro e Paulo estavam entre os mártires de Nero, né? Por outro lado, todas as notícias que nos chegam referem-se ao que? A perseguição de Roma. Então, portanto, é muito provável que a perseguição, embora muito cruel, tenha sido até então local e não se estendesse ainda às províncias do Império, né? Então, ainda que a princípio os cristãos fossem acusados de incendiários, tudo parecia indicar que logo começou a haver perseguição pelo simples fato de serem cristãos, né? Por todas as supostas abominações, né, que iam unidas a esse nome, né? O próprio Nero, ele deve ter se apercebido de que o povo sabia que se perseguia os cristãos não pelo incêndio, né, mas por outras razões, né? Tácito ele vai afirmar, né, que no final das contas, né, não lhes condenou tanto pelo incêndio, sim pelo seu ódio à raça humana, né? Como se os cristãos odiassem a raça humana, fossem averso a tudo que acontecia ali, né? Em vista de tudo isso, né, e a fim de justificar a sua conduta, Nero promulgou contra os cristãos um édito que, infelizmente, não chegou a nossos dias, né? Provavelmente os planos de Nero incluíam, né, estender a perseguição nas províncias, né, se não para destruir os cristãos nelas, a menos para conseguir, né, novas fontes de vítimas para o seu espetáculo. Era um camarada surreal, né, maligno, né? Mas no ano 68, boa parte do Império, né, se rebelou contra o tirano, né, e o Senado romano o depôs, né, e fugitivo, sem ter para onde ir, Nero ele acabou se suicidando. E com a sua morte, muitas de suas leis foram abolidas, mas seu édito contra os cristãos continuou em vigor, né? Isso queria dizer que enquanto ninguém se ocupasse em persegui-los, os cristãos podiam viver em paz. Mas tão logo o imperador ou outro funcionário ali decidisse desatar a perseguição, poderia sempre apelar à lei promulgada
pelo falecido, né, imperador Nero. De imediato, ninguém se ocupou em perseguir os cristãos, por enquanto, né? Após a morte de Nero, seguiu um período de desordem tão grande que os historiadores chamam o ano 69 de ali o ano dos 4 imperadores. E por fim, Vespasiano pôde ali, né, tomar as rédeas do Estado, e logo seu filho Tito, né, que até então era general, né, o sucedeu, o mesmo que no ano 70 havia, né, tomado e destruído Jerusalém. Em todo esse período, né, o império parece ter esquecido os cristãos, né, cujo número continuava crescendo silenciosamente. Outro ponto importante também para a gente é a perseguição sobre Domiciano, o imperador Domiciano. Do ano 81, né, Domiciano sucedeu o imperador Tito. A princípio, seu reino foi tão benigno na nova fé como havia sido seus antecessores. A perseguição, porém, irrompeu novamente no final do seu domínio, né? Não sabemos com certeza por que Domiciano perseguiu os cristãos, né? Sabemos sim, né, que ele amava e respeitava as antigas tradições romanas e que boa parte de sua política imperial consistiu em restaurar as tradições. Portanto, era de se esperar que se opusesse ao cristianismo, que em algumas regiões, né, do império havia ganho muitíssimos adeptos e que em todo o caso se opunha tenazmente ao que a antiga religião romana. Além disso, né, agora que já não existia o Templo de Jerusalém, Domiciano decidiu que todos os judeus deviam enviar as arcas imperiais, a oferta anual que antes mandava para Jerusalém. Então, quando alguns judeus negaram a fazê-lo ou mandavam o dinheiro ao mesmo tempo que deixavam bem claro que Roma não havia ocupado o lugar de Jerusalém, né, Domiciano ele começou a persegui-los e a exigir o pagamento da oferta. Já ainda que não estava totalmente delimitada a relação do judaísmo com o cristianismo, né, os funcionários imperiais começaram a pressionar todos que praticavam costumes judaicos. Assim, o que irrompeu uma nova perseguição que parece ter sido dirigida não somente contra cristãos, mas também contra os judeus também. Né? A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né? Mas os judeus também sofriam muito nesse período aí, ainda continuam sofrendo, né? Como no caso de Nero, parece que a perseguição não foi igualmente severa em todo o império. De fato, só de Roma e da Ásia Menor e temos aqui assim notícias, né, da fidedigna acerca desta perseguição. Em Roma, o imperador fez executar ali o seu parente Flávio Clemente e a sua esposa, né, Flávia Domitila, né, foram acusados de ateísmo e de costumes judaicos, né, já que os cristãos adoravam um Deus invisível, né, em geral os pagãos os acusavam de serem ateus por acreditarem em um único Deus. Olha só. Né? Então, portanto, né, é muito provável que Flávio Clemente e sua esposa tenham sido mortos por serem cristãos. Né? Esses são os únicos dois mártires romanos do tempo de Domiciano que conhecemos assim pelo nome. Né? Mas vários escritores antigos afirmam que foram muitos. Né? Uma carta escrita pela igreja de Roma, a de Corinto, pouco depois da perseguição, se refere, né, aos males e provas inesperados e seguidos, né, que sobrevieram a nós. Você vê isso na carta de Clemente, né, Clemente capítulo 1. Né. Sabemos mais da perseguição na Ásia Menor graças a Apocalipse, que nós acabamos de ler aqui, escrito em meio a essa dura prova, período de Domiciano. Né. Apóstolo João, né, o autor do Apocalipse, ele havia sido deportado à ilha de Patmos e, portanto, sabemos que nem todos os cristãos eram condenados à morte, né? Mas há muitas outras provas que foram muitos que sofreram e morreram ali em tal ocasião, né? Em meio à perseguição, Apocalipse mostra uma atitude muito mais negativa contra Roma do que o restante do Novo Testamento. Paulo havia ordenado aos romanos que se submetessem às autoridades. Isso precisa ser muito bem interpretado pelos irmãos. Mas não é esse o nosso tempo aqui, né, que havia sido ordenados por Deus, as autoridades ordenadas por Deus. Agora, porém, né, o vidente de Patmos, o apóstolo João, ele descreve Roma em termos nada de elogiosos, né,
como a grande prostituta, embriagada com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus Cristo, né? Então, Pérgamo, a capital da região, é o lugar onde está o trono de Satanás. Você vê isso lá na Bíblia, Apocalipse capítulo 2, né? Felizmente, né, quando a perseguição ela emergiu, né, o reino de Domiciano chegava ao fim, como de Nero também. Domiciano recebera fama de tirano e, por fim, né, foi assassinado em seu próprio palácio, né? O Senado romano fez com que seu nome fosse apagado de todas as inscrições, de todos os monumentos ali em sua honra, né? Uma vez mais, né, o Império parece ter esquecido os cristãos. E assim, a nova fé pôde aí, mais uma vez, né, continuar se espalhando pelo Império, desfrutando de um período relativo de paz e crescendo de maneira silenciosa. Levantaram-se imperadores, imperadores caíram. Levantaram-se impérios, impérios sumiram, foram destruídos. Mas a Igreja de Cristo, não o cristianismo, mas a Igreja de Cristo, ela continua firme, militante. E em breve seremos uma igreja triunfante. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Não perca o nosso próximo vídeo. Tem muita coisa boa por aí, né? Muita coisa bacana, muita coisa interessante. E eu espero você no nosso próximo encontro, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue orando por nós. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Tome posse. Se você vencer, você vai herdar todas as coisas escritas no livro. Deus será o seu Deus e você será o filho dele. Que Deus te abençoe. Receba a bênção de Deus, a paz de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, querido Deus. Em nome de Jesus.